nós vamos aproveitar aí, não é? Praticamente 1 hora de estudo, de reflexão, que nós possamos aproveitar esse tempo, que nós possamos aproveitar os ensinamentos que aqui serão deixados para que nós possamos utilizá-los no nosso dia a dia, né, na nossa vida, porque tão importante quanto a gente ouvir, aprender, estudar, é também fazer esse esforço para colocar tudo isso em prática. Porque se não for dessa forma, não faz sentido, né? A gente está estudando tanto, está participando de tantas palestras, se a mudança ela não chega, se a gente não faz esse esforço mínimo para que de fato a mudança ela aconteça. Então, é uma alegria grande, tá certo? Estarmos todos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus e vamos dar início ao nosso trabalho pedindo para que o nosso irmão Arnaldo faça a nossa prece de início. Vamos lá, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus esse momento de união, uma união espiritual. Agradecer ao nosso Pai por essa oportunidade nos dada de nos reunirmos e que a noite de hoje seja mais uma noite de aprendizado para nossas vidas. Muita paz e muita luz a todos. Deus nos abençoe. Devolvo a palavra à nossa irmã. Que assim seja. Pessoal, só lembrando, o nosso trabalho está sendo gravado e nós pedimos para que todos lembrem de desativar os microfones, tá certo? Então, passo a palavra para Elias. Elias Machado é trabalhador do Emissários de Jesus e, antecipadamente, nós já agradecemos por ele ter aceito o nosso convite e um bom trabalho para você, Elias. Boa noite a todos os irmãos e irmãs, muito obrigado pelas palavras. Nossa querida Cláudia Cândida está sempre aí, né, conduzindo os trabalhos, né, sempre trabalhando aí na seara espírita para nos trazer lições do Evangelho de Jesus e da abençoada doutrina espírita. É com muita alegria que eu venho hoje aqui, né, para desenvolver um singelo, um humilde trabalho de interpretação do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Tá? A casa nos confiou, então, essa oportunidade de trabalho, mas eu não poderia deixar de cumprimentar esses amigos tão queridos, né? Dona Cida, Lígia, Nilson. Estou vendo vocês aqui, né? Aquele abraço, né? Eu não sou o Gilberto Gil, mas eu mando aquele abraço. Dona nossa veneranda, Dona Marinalva, tá? E outras pessoas que eu não estou vendo o nome aqui, mas eu cumprimento todos os amigos, né? Dos discípulos do Mestre, dos semeadores da fé e de outras casas que estão nos assistindo. Então, a casa nos confiou o trabalho na noite de hoje para desenvolvermos aqui o tema Levanta e Anda, a cura de Betesda. É uma passagem bastante significativa do Evangelho de João, que narra os ensinamentos do nosso mestre Nazareno quando esteve entre nós, né? E como diz João, né? Lá no início, no capítulo 1, ele disse que o Verbo se fez carne e o Verbo habitou entre nós e nós não o reconhecemos, né? É assim que está lá e foi exatamente assim que aconteceu e acontece ainda hoje que muitos de nós procuramos não reconhecer o nosso Mestre Jesus, o governador planetário. Mas aqui então estamos para aqueles que quiserem acompanhar, quem tiver lá o Novo Testamento de Haroldo Dutra, eu indico para acompanhar, porque é um trabalho fenomenal de Haroldo Dutra, que traduziu o Evangelho, os 4 Evangelhos, os livros do Novo Testamento, diretamente do grego. É uma obra formidável e eu aconselho a que todos acompanhem os acréscimos que nós temos, né, acerca da mensagem
do nosso mestre. Hoje nós vamos ver, então, esse capítulo 5 do Evangelho de João. Quem quiser abrir aí, pode abrir sua Bíblia, seu Evangelho, pode abrir à vontade. É bom lembrar que Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, que trata de objetivos da obra, Allan Kardec nos disse que o Espiritismo é a chave para a compreensão dos evangelhos do nosso Mestre Jesus, da Bíblia, do Velho Testamento, do Novo Testamento. E Jesus nos disse que ele era a porta, e todos aqueles que entrarem na porta se depararão com campos verdejantes de pastagens, de amor, de solidariedade, de fraternidade. E, então, se o Espiritismo é essa chave, então vamos abrir essa chave a partir de agora, vamos abrir essa porta a partir de agora, para que possamos entrever nas entrelinhas dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Como é bom a gente poder fazer isso, queridos irmãos e irmãs. Então vamos lá no capítulo 5, onde Jesus chegava em Jerusalém. Naquela época, né, já tinha se passado o primeiro ano de seu ministério, era mais ou menos ali no segundo ano, que Jesus já tinha formado os seus discípulos, seus 12 discípulos, e eles peregrinavam pela Israel, né? Por Israel, pela Judéia, pela Galiléia, pela Samaria, Idumeia, Decápolis, né? Então, eles peregrinavam e nos deixaram belas passagens de ensinamento. E nessa ocasião, né, Jesus tinha acabado de curar o filho de um oficial romano. Tá? Ele tinha acabado de curar. E os judeus, e Jesus era judeu, assim como todos os seus discípulos... Elias, é capítulo 5 de João, é? É capítulo 5 do Evangelho de João. Isso, dona Marinão. Isso. Achou aí? Pronto, é a partir do item do versículo 1 até o versículo 18, tá? Ou verso 18, tá? Então Jesus, como era judeu, seus discípulos também, e Jesus não era acompanhado apenas pelos 12, né? Tinha uma grande gama de discípulos, né? Inominados que o acompanhavam, e todos eram judeus. E eles, então, 3 vezes ao ano, acorriam a Jerusalém, que é ainda hoje o centro de Israel, como era naquela época. Mas naquela época era a capital da Judéia. A Judéia era um reino, né? Então, queridos irmãos, Jesus acorreu a Jerusalém, como vai nos falar aqui o texto, a gente vai ler, e ele ia para uma festa. Eram 3 festas em Jerusalém naquela época. Tá? Ainda tem essas 3 festas hoje. Para os judeus mais ortodoxos, eles cumprem à risca essas festas, né? E esses eventos religiosos. E as 3 festas às quais nos referimos eram a Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes, tá? Então, segundo estudiosos, porque este que vos fala é um pouco muito curioso, que vai pesquisar em fontes históricas, né, em vários tipos de fontes, e eu encontrei que os estudiosos chegaram à conclusão que essa festa aqui que Jesus chega em Jerusalém com seus discípulos era a festa dos tabernáculos. Inclusive, mais à frente, no capítulo 8, que Jesus nos fala que eu sou a luz do mundo, ele fala também na festa dos tabernáculos, tá? Mas nós não temos que ter um cuidado ao ler os evangelhos, porque às vezes, de um versículo para o outro, se passam vários dias e até meses, né? Em certas situações. Mas nesse caso aqui que nós falamos, era a festa dos tabernáculos, tá? Que é o consenso geral, e Jesus, então, chegou em Jerusalém. E vamos ler, então, o texto a partir de agora. Capítulo 5 do Evangelho de João. Verso 1. Jesus cura um paralítico junto da piscina probática. Depois disto, houve uma festa dos judeus
e Jesus subiu a Jerusalém. Depois disso, foi a cura do filho do oficial, né? Depois disso, houve uma festa e Jesus subiu a Jerusalém. Subiu por quê? Porque Jerusalém ficava e fica até hoje em cima de uma colina, tá? Ele fica em cima de uma colina e nós vamos entender isso aí de uma forma bem simples na festa dos tabernáculos, que eram acendidas 4 tochas enormes em cima da colina para iluminar toda Jerusalém, porque a festa dos tabernáculos, da qual estamos falando, se refere a uma lembrança do povo hebreu no Êxodo, quando saía da escravidão no Egito. Então, eles saíam e, durante a sua passagem de 40 anos pelo deserto, incluindo o deserto do Saara, eles eram guiados por uma coluna de fogo, tá? Uma coluna de fogo de Deus. Eles eram guiados na escuridão do deserto. E essa festa dos tabernáculos lembra, com essas tochas, lembra justamente essa coluna de fogo, tá? Que guiava as pessoas, os crentes, o povo de Deus na escuridão do deserto, e é quem nos guia também nos nossos desertos, né? Qual é a luz, a coluna de fogo que nos guia nos nossos desertos pessoais, que é bastante escuro, tá? Então, ele prossegue no verso 2, ele diz assim: ora, há em Jerusalém, junto da porta das ovelhas, porque a cidade de Jerusalém, como todas as cidades antigas, tinha uma muralha ao redor, e Jerusalém tinha 12 portas de entrada. Essa era uma das portas, tá? A porta das ovelhas. Então, há em Jerusalém, junto da porta das ovelhas, uma piscina, que em hebreu se chama Betsaida, a qual tem 5 pórticos. 5 pórticos são 5 escadinhas de acesso. Então, imaginemos, eu fui pesquisar, logicamente, tá? Havia uma grande dúvida até o século XIX sobre a existência dessa piscina, porque ninguém encontrava nas escavações essa tal da piscina de Betsaida. Encontravam, né, resquícios da piscina de Siloé, mas não encontravam de Betsaida. Era uma grande dúvida. Mas no século XIX, em escavações arqueológicas, foi encontrada a piscina de Betsaida, e ela, então, para a gente resumir, tem o tamanho de um campo de futebol, de 120 metros. E esses 5 pórticos não significa que era um pentágono, ela era um retângulo, e aonde fica a intermediária ali, da onde a bola sai no jogo de futebol, era essa outra escada de acesso. Então, ela tinha 5 escadas de acesso, tá? Essa piscina Betsaida. Betsaida significa, em hebreu e aramaico, significa casa de misericórdia. De modo que o Instituto Espírita Semeadores da Fé é uma Betsaida, porque é uma casa de misericórdia do Senhor, de socorro espiritual. Tá? Mas essa Betsaida aqui tem características um pouco diferentes que nós vamos ver. Então, tinha 5 pórticos de entrada. Nestes pórticos, nessas escadarias de entrada na piscina, de 120 metros, enorme, jazia, vejam só o verbo, minha gente, jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, os quais esperavam o movimento da água. Então já começou a complicar a situação, porque nós já vamos nos questionar que movimento da água era esse, né? E interessante que nas escavações arqueológicas, quando encontraram a piscina de Betsaida, encontraram uma parte dela que ainda tinha água. Interessante, né? Mas vamos em frente. Então, eles aguardavam, essa multidão de enfermos, e aguardava o movimento da água. Aí vamos para o verso 4. Por quê? Porque um anjo do Senhor descia de tempos a tempos à piscina e agitava a água. Vejam só. O primeiro que descesse à piscina, depois do movimento da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Veja que interessante. Eu, se visse uma piscina dessa, eu me atirava dentro dela com roupa e tudo, não queria nem saber, né? Mas então, o primeiro que se atirasse ali ficava curado de qualquer moléstia, tá? E aquela multidão lá, mas nós vamos entender agora, ele vai explicar. Estava ali um homem
que há 38 anos, tá? Há 38 anos, se encontrava enfermo. Então, o homem estava há 38 anos ali. Jesus, veja, Jesus entrou na história. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, disse-lhe, veja a pergunta de Jesus, queres ficar são? Aí a gente estranha essa pergunta, por quê? Porque é uma pergunta que parece despropositada de se chegar na frente de várias pessoas, uma multidão de doentes, e perguntar justamente aquilo que eles estão procurando ali, né? Parece despropositado, mas irmãos e irmãs, tenhamos cuidado. As coisas de Jesus, os seus ensinamentos, as suas perguntas nunca são por acaso. Vamos em frente. O enfermo, então, diante dessa pergunta, respondeu, Senhor, não tenho uma pessoa que me lance na piscina, quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro desce primeiro do que eu. Disse-lhe Jesus. Tá? Então, o homem falou que quando ele tinha vontade de se jogar, mas quando ele ia, por ele ser paralítico, estava há 38 anos ali, outra pessoa pulava antes, porque o primeiro que pulasse é o que era curado de todas as moléstias. A gente já aprendeu isso aqui no texto. Vamos em frente. Jesus, então, disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, ficou são aquele homem, tomou o seu leito e começou a andar. Aquele dia era um sábado. Então, vocês já estão começando a pensar o que significa essa colocação de que aquele dia era um sábado. Então, o homem ficou imediatamente são e começou a andar. E aquele dia era um sábado. Vamos prosseguir. Por isso, os judeus diziam ao que tinha sido curado. Então, os judeus encontraram o homem e disseram para ele, hoje é sábado, não te é lícito levar o teu leito. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou disse-me, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe então, quem é esse homem que te disse, toma o teu leito e anda? Porém, o que tinha sido curado não sabia quem era ele, porque Jesus tinha desaparecido sem ser notado, graças à multidão que estava naquele lugar. Né? Depois disto, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, Jesus então encontrou o homem no templo e disse, eis que estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Foi aquele homem anunciar aos judeus que era Jesus quem o tinha curado. Então vejam só, o homem então voltou nos judeus e disse que era Jesus quem o tinha curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas ao sábado. Então, queridos irmãos, a nossa veneranda, dona Marinalva, ela acompanhou ali, não, Marinalva, você está acompanhando a risca aí, o texto, isso é muito bom. Quem quiser fazer perguntas sobre o texto, fique à vontade, viu, que a gente está aprendendo juntos. Então, nós vamos agora analisar essa passagem de Jesus com os poucos conhecimentos espíritas que este que vos fala tem. Nós vamos analisar pela ótica da nossa abençoada doutrina espírita, que é a chave da compreensão. Vamos usar a chavezinha? Vamos usar? Todo mundo com a chavezinha na mão para a gente usar agora. Vamos lá. Bem, nós lemos o texto e vamos agora, já sabendo então que essa piscina era uma piscina enorme e que tinha uma multidão, né? Nós precisamos saber que nas grandes festas dos judeus, acorriam para a cidade de Jerusalém cerca de 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas. Jerusalém era estimada naquela época como uma grande cidade do tempo antigo que tinha uma estimativa de 500 mil habitantes. Digamos que a gente junte Caruaru, João Pessoa, né? Caruaru com João Pessoa, com Campina Grande, nós temos mais ou menos 500 mil pessoas. Então, é o tamanho de Jerusalém. Para aqueles que não quiserem juntar, pode repartir Recife em 3 pedaços, pega um desses pedaços da Jerusalém. 500 mil pessoas. Então, com aquelas pessoas que iam para a festa, imaginemos que nós tínhamos
uma enorme multidão em Jerusalém, de cerca de 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas. Podemos comparar aqui em Recife com um galo da madrugada de pessoas ali em Jerusalém, naquela festa. Aquele monte de gente se acotovelando, todos judeus, que tinham que visitar o Templo de Salomão para fazer as suas preces, as suas orações e as suas oferendas no gasofilácio do Templo de Salomão, né? Muito bem. Aqui ele fala das ovelhas. A porta das ovelhas era uma porta onde passavam ovelhas mesmo. E essa piscina de Betesda, originariamente, era a piscina onde as ovelhas entravam na porta, tomavam banho ali na piscina, eram lavadas e depois levadas para o templo para os sacrifícios, que eram feitos com animais de pequeno porte naquela época. Já na época de Jesus, se sacrificava pombos, animais menores, principalmente aves pequenas, e nós lembramos aqui da expulsão dos vendilhões do templo, que Jesus derrubou todas as bancas da feira que pertenciam aos fariseus e causou uma revolta geral, dizendo que a casa de Deus não era local de comércio, como não deve ser até hoje, né? Mas tem algumas casas, algumas Betesdas por aí, né, que estão desvirtuadas em sua finalidade, que fazem esse comércio aí da maior tranquilidade. Mas isso é outra história que não cabe a nós comentar. Como dizia Chico Xavier, o mal não merece comentário, né? Mas ali, então, havia uma grande multidão. Imaginemos, então, agora Jesus chegando com seus 12 discípulos e aquele séquito, aquela multidão que o acompanhava, e parou. Ele parou na frente do Templo de Salomão, irmãos. E o que ele viu? O Templo de Salomão ficava voltado para o sul, né? Ficava voltado para o sul. De forma que na frente do Templo de Salomão tinha o tanque de Siloé. E Siloé, em hebreu, significa o enviado. Foi onde Jesus curou o cego de nascença, que está aqui no mesmo Evangelho de João, no capítulo 9, um pouco mais à frente, que é uma outra história que nós pretendemos apresentar um dia, se Deus nos der a oportunidade. E ele curou aquele cego de nascença, cuspindo no chão, fazendo lodo, colocando nos olhos do cego, e mandou o cego se lavar no tanque de Siloé. Mas Jesus, que olhava para o tanque de Siloé, ele viu ao lado nordeste do Templo de Salomão, aquele enorme templo, e viu um puxadinho, e lá tinha uma grande multidão de enfermos cercando a piscina, o tanque de Betesda. E Jesus, o que ele fez? Ele deixou os discípulos para trás e foi diretamente na direção do tanque de Betesda, minha gente. Então, imaginemos por que motivo o nosso mestre foi ao tanque de Betesda naquele momento, né? Mais à frente nós vamos tentar entender pela ótica espírita. E o mestre foi ao tanque de Betesda e havia uma grande multidão de enfermos ali, né? Aquela multidão de enfermos, se os irmãos quiserem fazer uma comparação, é a nossa querida e amada humanidade. A nossa humanidade, ela adora tanques de Betesda. Ela fica ali ao redor dos tanques de Betesda da vida, os tanques que têm falsas esperanças. A humanidade adora uma falsa esperança. É como se a humanidade dissesse assim: me engana que eu gosto, porque a humanidade adora a falsa esperança. Ela vive em busca de soluções mágicas para os seus problemas. Ela vive em busca de ídolos. Ela vive em busca de coisas que resolvam seus problemas, de pedras, de incensos, de pessoas que com uma oração podem curá-lo de todos os seus males, quando o verdadeiro mal está dentro do coração de cada criatura humana. E nós temos muitos e muitos tanques de Betesda, inclusive tanques que eu mesmo já estive ao redor deles muitas vezes e talvez ainda esteja na minha vida, eu espero que não. Mas a multidão significa, então, os coxos, paralíticos, os enfermos, os cegos da alma.
né, na humanidade que estão ao redor dos tanques de falsa esperança. Mas ali estava então Jesus chegando àquele tanque, naquela multidão de enfermos. Imaginemos então, se nós tínhamos toda essa quantidade de pessoas, que tinha mais milhares de pessoas ali ao redor, todos esperando o movimento das águas. E que um anjo descesse dos céus e mexesse ali as águas, para que o primeiro, o mais esperto de todos, pulasse dentro e se curasse dos seus males. Então, queridos irmãos, isso aí que nós estamos falando, que está aqui no texto, João colocou de propósito para a nossa reflexão, porque significa uma crença pagã, uma falsa crença, era uma crendice popular. Porque nas minhas pesquisas históricas, eu descobri que foi encontrado também, ali próximo ao tanque de Betesda, um templo romano que fora construído na época de Jesus para o culto ao deus Asclépio, ou Esculápio, que era o deus romano dos médicos, o deus das curas, né, que era muito cultuado pelos soldados, pelas legiões romanas, e era atribuída muitas curas a esse Deus por meio da hidroterapia e de outros tratamentos similares, sempre usando a água. E na frente desse templo pagão, que ficava atrás do templo de Salomão, que foi uma permissão dos fariseus aos romanos, os invasores romanos, e eles não eram bobos nem nada, para proibir que os romanos tivessem um templo ali em Jerusalém, como muitos outros templos que foram encontrados. Eles permitiam, né, esses abusos dos romanos para manter o seu poder político. Mas então, queridos irmãos e irmãs, ali então, no culto desse deus Asclépio ou Esculápio, que era o deus dos médicos, havia essa crendice popular de que viria um deus lá dos deuses romanos, um anjo dos deuses romanos, e ia movimentar essa água, e esse tanque então passou a também ser frequentado pelos crentes judeus que acreditavam nessa história. E eles ficavam ali dias a fio. Mas Jesus, vamos voltar a Jesus. Jesus, então, se dirigiu àquela multidão e foi diretamente num homem que estava sentado. Vamos entender que era um Elias Machado da vida que estava ali sentado, e ele foi diretamente naquela criatura que estava deitado, O homem ficava deitado em cima de uma manta de lã suja, fétida, encardida, com grude, com cheiro de xixi, com cheiro de cocô. Ele ficava ali ao sol, nas intempéries, ao frio, né? De modo que essa manta de lã, à noite, servia para que ele se cobrisse e aguentasse o frio, que não era muito fácil ali naquela localidade. E então Jesus foi diretamente nesse homem. Por quê, irmãos? Agora vem a nossa pergunta, que todos querem fazer, e eu vou fazer por vocês. Por que que Jesus foi diretamente naquele homem, naquele Elias que estava ali deitado? Se ele estava deitado, era paralítico. E quando ele foi, diz o texto aqui do Evangelho, que ele sabia que aquele homem estava ali há 38 anos. Vocês já pararam para pensar? Uma pessoa deitada num catre, numa cama suja, na rua, há 38 anos? Já pensaram nisso, meus irmãos? Ali no centro da cidade, quando eu andava por ali na década de 90, tinha um homem que ficava em cima de um carrinho de rolimã. Ele ficava na ponte do Arte Coelho, transitando com aquele carrinho entre os ônibus e pedindo donativos. E aquele homem ficou ali, ó, eu vi durante uns 10 anos aquele homem, nem sei se ele está lá ainda, né? Mas esse homem estava ali, todo mundo sabia da sua situação. Ele praticamente não se mexia porque era paralítico e Jesus foi até ele. Aí eu pensei, né? Eu muito curioso que sou, pensei, poxa, o homem está há 38 anos. Aí o que me veio na cabeça?
expectativa de vida na época de Jesus. Porque hoje a expectativa de uma mulher é de 80 anos de vida, a expectativa do homem é de 78 anos médios de vida. Claro que tem pessoas como o Divaldo com 93 anos que estão aí esbanjando saúde, hoje a medicina, os avanços tecnológicos, a alimentação evoluíram a tal ponto que permitem, né, a longevidade com saúde, com qualidade de vida, né? Então, naquela época, eu fiquei me questionando de quantos anos era a média, a expectativa de vida das pessoas. Eu me perguntei. E eu fui atrás de dados históricos sobre isso. E, irmãos e irmãs, pasmem agora. A expectativa de vida na época de Jesus era de apenas 40 anos de idade. Imagine, um homem e uma mulher nasciam, o homem e a mulher médios comuns, né, nasciam e tinham uma expectativa de vida de 40 anos apenas. E se o nosso herói de hoje, o nosso homem do tanque de Betesda, estava há 38 anos, significa dizer, em outras palavras, que ele estava toda a vida dele ali, né? Isso é importante para a nossa compreensão um pouquinho mais à frente aqui no texto, tá? Eu quis dar àquele homem a minha idade, de 52 anos. Eu digo, bem, já que ele é um Elias Machado, então ele tem 52 anos de idade, ele passou um pouquinho da expectativa de vida, mas é uma criatura que naquelas condições estava destruído fisicamente, moralmente, psicologicamente, né? As suas condições psíquicas eram as piores possíveis. Imaginemos o cenário de vida daquela criatura, né? 38 anos ali vivendo. Vamos em frente. Mas por que Jesus foi naquele homem? Aí agora nós vamos entender que Jesus estava falando de espiritismo. Jesus estava falando da doutrina espírita. Quando ele foi ao homem, ele estava falando. Porque Jesus falava com atos, né? E ele falou dizendo que ele foi naquele homem porque a doutrina espírita nos ensina, por A mais B, o que é merecimento. Nós aprendemos que tudo na nossa vida tem a ver com merecimento, né? Nós aprendemos, né, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, que nós temos aqui, no capítulo 5 se fala da justiça das aflições, causas anteriores e atuais das aflições, né, porque é um capítulo dedicado à bem-aventurança dos bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Então, nós aprendemos o que é merecimento, e com o merecimento nós aprendemos virtudes, né? Nós procuramos exercitar virtudes como a resignação, como a resiliência, como a paciência, a fortalecer a nossa fé em Deus, a fé na justiça divina e a fé no futuro como espíritos imortais que somos. Tudo isso nos dá uma compreensão do que seja merecimento em nossas vidas, né? Quando a tempestade, então, nos atinge, nós podemos entender que nós estamos adstritos às leis naturais de Deus na nossa vida, né? Mas isso tudo decorre de uma lei chamada lei de causa e efeito. Também nós aprendemos isso porque essa lei de causa e efeito ela incide exatamente em outra lei que é muito respeitada, que é a lei do livre-arbítrio, cujo livre-arbítrio nem a divindade interfere em nossas ações. Porque se a criatura de Deus se dispuser a fazer o mal a um seu irmão, como hoje em dia nós vemos aí em profusão, basta ligar o canal de televisão aberto ali ao meio-dia e a gente tem um pouquinho, uma palhinha do que seja perversidade humana ainda no meio de todos nós, né? O livre-arbítrio da criatura humana que usa a sua vontade, a sua inteligência e as suas capacidades para produzir o mal contra um seu irmão. Às vezes, um irmão dentro da sua própria casa, não é, irmãos? Então, Jesus foi ao homem por merecimento, porque o homem estava ali praticamente toda a sua vida, se resignou naquela situação e teve o merecimento de Jesus chegar à sua frente e perguntar para ele, veja agora a pergunta, queres ficar são? Por que Jesus perguntou isso? A gente fica se perguntando também. Por que ele perguntou justamente
o que o homem mais queria, o que todas aquelas pessoas queriam. Mas se ele tinha o merecimento, então por que não fazer logo, né? Porque Jesus, ele estava respeitando ainda o livre-arbítrio da criatura humana. É quando ele chega na nossa frente, nos oferece uma oportunidade evolutiva e nos diz, em ações, em acontecimentos, perguntando, queres ficar são, Elias Machado? E o Elias Machado deixa a oportunidade passar, né? E dá vazão a todo o seu orgulho, a sua vaidade interior, e perde a oportunidade e muitas vezes nem percebe. Mas o que a criatura, no nosso caso aqui, respondeu a Jesus? Isso é muito importante. O que eu responderia? Se fosse eu mesmo o abençoado, eu me atirava em cima de Jesus. Eu tinha derrubado o mestre. João estaria narrando que um louco da piscina de Betesda se atirou em cima do mestre e derrubou o mestre, machucando. Eu faria isso na minha imperfeição e ignorância. Mas aquela criatura que estava ali naquele cenário de vida deprimente, naquele modelo de vida, né, que ele estava ali acostumado já com aquela vida, acomodado na beira da estrada, ele respondeu para Jesus. Ele não disse, quero ficação, ele não disse, não quero ficação, e ele respondeu para Jesus algo que ninguém esperava. Ele fez queixa para Jesus, ele foi um fofoqueiro, ele fez fofoca, ele disse, mestre, eu não tenho ninguém, eu aqui estou sozinho, eu não tenho ninguém que me leve para a piscina, de modo que quando a água se mexe, outro vai na minha frente. O que é isso, irmão? Nessa humanidade que fica à beira dos tanques de Betesda, nós estamos falando de uma criatura que está na solidão no meio da multidão. Quantas vezes nós mesmos já não nos sentimos assim? Quantas pessoas, às vezes, dentro da nossa casa, está vivendo essa solidão e nós não temos essa percepção que Jesus teve de reparar nessa solidão. E ele estava ali cercado por uma multidão de pessoas sofredoras nas mesmas condições, mas que não tinham solidariedade, onde o egoísmo imperava entre aquelas pessoas. Estão lembrando de alguma humanidade por aí, né? O egoísmo imperava, porque cada um, numa competição absurda, cada um queria pular na frente, porque cada um queria apenas para si. Isso é egoísmo, né? Sabendo que uma criatura estava ali toda a sua vida esperando por aquilo, o cidadão empurrava aquela criatura e pulava na frente. E Jesus, e João está falando aqui, dessa passagem de Jesus para nós, está falando de quê? Está falando desse egoísmo que ainda impera entre nós. Porque nós, criaturas humanas, nós temos esse orgulho que endurece tanto o nosso coração que a gente quer apenas para nós. A gente é incapaz, às vezes, de estender a mão para um irmão que está em sofrimento. A gente nega para um irmão o ouvido para ouvir as suas queixas. A gente não quer ouvir os problemas dos outros. A gente, às vezes, não dá bom dia para uma pessoa, para a pessoa não dizer bom dia, ou então só dá bom dia seco e não pergunta se está tudo bem, porque se perguntar tudo bem, a pessoa começa a falar e a gente não quer ouvir, ó, vai embora, passa direto. Muitas vezes a gente não sabe nem o nome do vizinho do apartamento da frente, porque a gente não quer conversa com ninguém. É assim, nós ainda somos assim. Vejam que estavam aqui no tanque de Betesda e nós ainda temos muitos tanques de Betesda por aí, de falsas esperanças. E Jesus perguntou para ele, então ele fez queixa para Jesus, e Jesus, o que ele fez em seguida? O homem estava fazendo queixa de si, né? Falando do seu cenário de vida, falando da tristeza da sua vida, falando de tudo em si para Jesus naquelas palavras. E a gente se pergunta também, o que ele pensava de si naquele momento? Ele era uma criatura derrotada, ele já estava acostumado com aquela vida dele, ele já não sabia nem o que ele queria mais. Porque nós somos assim, a gente já passa a nossa vida e já não sabe nem o que a gente quer mais. Qual é o real problema? Porque a gente não procura se conhecer. Muitos de nós queremos saber o que a gente foi numa vida anterior, mas a gente não conhece nem quem a gente é hoje nessa vida.
né, irmãos? Então, aquele indivíduo já tinha a imagem do abandono, ele for abandonado pela sua família. Quantas pessoas estão hoje dentro de asilos, abandonados pelos seus entes queridos, pelos filhos que eles sofreram tanto para criar? Quantas pessoas, porque são idosos, porque não querem ouvir as histórias que as pessoas têm para contar, porque não têm paciência com as limitações, com as doenças, com a situação de cada dia, as pessoas colocam num asilo, né? Isso é uma realidade, irmãos, é uma realidade ainda hoje. Quantas crianças estão abandonadas porque têm uma deficiência física, porque têm uma deficiência mental? Se vocês querem saber de um lugar, ali do lado do Bom Pastor tem uma escola de crianças com doenças mentais totalmente abandonadas. Elas só têm o cuidado do Estado. Foram abandonadas por suas famílias, muitas vezes famílias com dinheiro, colocaram seus filhos ali, que são filhos, crianças de 18 anos, 16 anos, 17 anos. Tem uma criança lá que ela não tem a visão, ela não fala, não escuta, ela não se mexe, ela praticamente vegeta a sua vida, mas nós sabemos que ali tem um espírito humano numa experienciação terrena. Mas o amor não aconteceu para aquela criatura, ela foi abandonada ali dentro, né? E o Ministério Público foi quem colocou ali, cuida daquela criança chamada Vitinho, né? Então, bem pertinho da gente, a gente tem essas situações. Aquele homem do tanque de Betesda estava ali abandonado pela sua família desde criança. Né, irmãos? Porque ele tinha uma limitação física. Os judeus tinham a crença de que quem nascia com deficiência física era um pecador. E ele não podia entrar no templo de Salomão. E o nome dele não era escrito no livro dos vivos. Ele era considerado morto para a sociedade civil da época. Né? E aquela criatura, então, ficava ali na esperança de ser curado, porque a criatura humana, ela procura um galho para se agarrar. Só que ela não consegue entender que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Né? E esse é o trabalho da evangelização de todos nós. Todos nós precisamos o tempo todo ser evangelizados. E Jesus chegou na frente dele, naquele tanque de Betesda de falsas esperanças, onde se esperava um anjo de um Deus que não existia, eis que na frente do homem de 38 anos chegou um anjo de Deus, um espírito puro, o verdadeiro anjo chegou na frente dele e perguntou, queres ficar são? E ele não sabia responder, porque ele nem sabia quem era que estava na frente dele. Ele só estava concentrado, como a gente faz na nossa vida, nas coisas que a gente não pode. A gente fica tão envolvido por um cenário na nossa vida que a gente se concentra mais nas nossas impossibilidades, nas nossas imperfeições, nas nossas incapacidades, do que nas nossas capacidades. Naquilo que a gente realmente quer. A gente, em vez de pensar no dinheiro que a gente tem para pagar as dívidas, é mais ou menos isso. A gente fica pensando na dívida que está numa bola de neve crescendo, quando deveríamos concentrar esforço naquilo que a gente pode fazer. E Jesus, ele pode fazer na nossa vida, porque ele nos traz uma mensagem há 2000 anos que a gente não quer ler. É isso, a gente não quer nem ler a mensagem, quanto mais colocar para dentro desses cabeções aqui. E mais ainda, fazer o que Jesus fazia. Isso a gente não quer mesmo, né? E nós estamos nessa luta, queridos irmãos e irmãs, aqui nesse cenário de Betesda, essa criatura que se sentia preterida, que se sentia ali numa fila de 38 anos, num banco, numa caixa econômica, e todo mundo furando a fila e passando na sua frente e tomando a sua vez, a sua oportunidade, e ele estava concentrado naquele cenário, naquela situação, e chegou na frente dele a redenção da sua vida, a oportunidade de evolução, e ele não enxergou. A gente não enxerga. Quantas vezes Jesus nos pergunta, queres ficar são? E a gente não ouve. Ouve quem tem ouvidos para ouvir. Enxerga quem tem olhos para ver. Ele não falava isso o tempo todo. Várias vezes nos 4 evangelhos ele falou isso. E Jesus então perguntou para ele, e ele fez queixa. E Jesus fez o que então?
O que o nosso verdadeiro anjo fez? Ele, então, deu as 3 ordens. Essas 3 ordens são muito importantes para nós, irmãos. Ele, então, chegou para o homem e disse, né? Levanta-te, a primeira ordem. Levanta-te. Né? Todo mundo está lembrando aí, né, das 3 ordens. Levanta-te, é um verbo. Ele está dando uma ordem para ele fazer uma ação. Levanta-te. O que a gente pensaria? Se eu visse uma criatura numa condição dessa, o que eu faria? Eu levantava a criatura, pegava a criatura e levantava. Ele não, ele disse, levanta-te. Porque ele estava falando, mais uma vez, de doutrina espírita, queridos irmãos. Ajuda-te que o céu te ajudará. Deus te deu os instrumentos para a tua vida. Ajuda-te que o céu te ajudará. Você tem os talentos necessários para viver a sua oportunidade aqui na Terra. Levanta-te, reage. Né? Eu vou ler um texto aqui de Emmanuel, que é do Evangelho de João. Emmanuel, que ele faz comentários ao Evangelho de João justamente nesse trecho. Vejam o que ele diz. Em soerguendo o enfermo desditoso do leito de provação, convoca-nos Jesus a levantar-nos, todos, do ninho de imperfeições em que nos comprazemos, de coração cansado e mente corrompida. Porque a gente se acomoda, é justamente isso, a paralisia mental. A paralisia mental, e tudo começa no pensamento, que o próprio Emmanuel disse, que o pensamento é o espelho da alma em toda parte, e a gente tem que se perguntar, o que eu estou refletindo de mim em toda parte? Não é, irmãos? Esses questionamentos são importantes para a nossa ação. E levanta-te significa, ajuda-te que o céu te ajudará. Né? Não tem essa passagem no Evangelho, mas ela está ligada visceralmente ao pedi e obtereis. Né? Capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedi e obtereis. Não é isso que diz lá? Batei e a porta se abrirá. Não é isso? Procuras e acharás. Quem busca, né, encontra. Mas aí tem perguntas para se fazer. Nós estamos pedindo, porque tem muitos de nós que não faz nenhuma oração, nem quando acorda, nem quando dorme, nem quando recebe um alimento na sua mesa, não faz oração para agradecer. Quando sai de casa de carro, quando volta, quando sai de casa a pé e volta, não agradece. A gente não agradece, a gente não ora. Não é isso, irmão? Nós temos que ter o hábito da oração, de pedir e obtereis. A nossa ação, Jesus nos conclama a ação, conforme Emmanuel nos falou agora. É a lei, esse primeiro é a lei do trabalho. Livro dos Espíritos, terceira parte do Livro dos Espíritos, lei do trabalho. Pedi, buscai e batei. Pedi, obtereis, buscai e achareis, e batei e a porta se abrirá. Nos conclama a trabalharmos o nosso interior. É o conhece-te a ti mesmo. Trabalha dentro de ti, conhece as tuas limitações, as tuas imperfeições, mas com vistas ao amor do próximo, não apenas se conhecer e ficar com esse conhecimento para si. Segunda ordem, segunda questão aqui dentro dessa ordem, dessa primeira ordem de levanta-te, né? Nós temos a questão do progresso, a lei de progresso, porque a todos nós, né, a lei do progresso acontece, a lei do progresso tem que acontecer na nossa caminhada. E Jesus, então, dá a segunda ordem. Levanta-te, toma teu leito. O que significa tomar o meu leito? É pegar aquele cobertor sujo, né? Amarrar, colocar embaixo do braço e sair. Foi isso que Jesus disse, significando nos mandar para nossas origens, porque muitos de nós, quando obtêm a cura, a bênção em nossa vida, a primeira coisa que a gente esquece é de Deus na nossa vida. A gente, às vezes, vai comemorar com amigos, vai comemorar com churrasco, com festas, com não sei o que mais, e a última coisa que a gente se lembra é de Deus na nossa vida. Né? Lembrar das nossas origens significa, queridos irmãos, desenvolver a virtude da humildade, que é a virtude básica em nossas vidas, que é a primeira
necessária ao desenvolvimento das demais virtudes, conforme nos ensina o Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo do nosso amado codificador Allan Kardec. E também nos lembra da passagem nesse Tomai o teu leito, nos lembra da passagem que Jesus disse que aquele que quer ser o maior entre vós, que seja o vosso servo. Então, aquele que quer ser o maior, que seja em humildade, irmãos. Isso tudo está no Evangelho. E a terceira ordem de Jesus foi: levanta-te, toma teu leito e anda. Anda com as tuas pernas. Caminha, entra no caminho da verdade e da vida. É a lei do progresso, mais uma vez, queridos irmãos, nos lembrando também da caridade, que fora da caridade não há salvação. Os Espíritos nos ensinam na questão 642 de O Livro dos Espíritos que não basta não fazer o bem, porque quem não faz o bem já está fazendo o mal. E complicam a história para a gente dizendo que devemos fazer o bem no limite de nossas forças, porque todas as oportunidades que perdemos de fazer o bem na nossa vida, que decorrer o mal dessas oportunidades perdidas, todo aquele mal que decorreu disso entrará na nossa responsabilidade. Para quem quiser, questão 642 do Livro dos Espíritos. E Jesus, então, curou aquele homem imediatamente, porque Jesus visava curar a alma. Ele tinha todas essas mensagens nas suas passagens. Cabe a nós lermos as entrelinhas dos ensinamentos de Jesus, queridos irmãos. E o homem foi, então, para o caminho, virou as costas para Jesus, como a gente costuma fazer, após a cura, virou as costas e se mandou para o meio da multidão, não quis nem saber quem tinha curado e foi interpelado pelos judeus. E os judeus, quando olharam o homem caminhando, já sabiam que ele era assim, perguntaram para ele: quem te curou? Como é que tu está curado? Que coisa maravilhosa. Não perguntaram isso não, irmão. Eu perguntaria isso, né? Mas os judeus perguntaram para ele: por que tu está carregando a tua cama se hoje é sábado? E o Shabá deles, você não toma banho, não escova os dentes, não come, não faz nada. Absolutamente nada no Shabá, que começa às 18 horas da sexta e termina às 18 horas do sábado. E eles estavam preocupados que o homem estava carregando a sua cama porque era um trabalho. Quando Jesus curou o cego de Siloé, ele cuspiu no chão, e o cuspe no chão era um trabalho, e ele foi julgado por isso, porque juntar a terra é trabalho. Então, meus irmãos, é engraçado, mas isso é uma realidade. A criatura humana está preocupada com os convencionalismos. A criatura humana, ela não se entrega, ela não entrega a sua alma para Jesus porque tem convencionalismo. Lembram do mancebo rico, que achou melhor voltar para cuidar da sua fortuna, porque não podia abandonar seus negócios? Para que Jesus na sua vida? Para que vida eterna, né, irmãos? Mas aí nos lembra também de mais uma lei natural, uma lei moral, chamada lei de adoração, que está lá no Livro dos Espíritos e cabe o nosso estudo. E Jesus encontrou aquele homem depois que ele disse para os judeus que não sabia quem era, ele encontrou o homem no templo, foi Jesus que encontrou. E a primeira coisa que ele fez como curado, ele ainda se lembrou de ir ao templo, né? Pelo menos esse se lembrou, porque a maioria de nós, quando recebe uma bênção, não quer nem saber de Deus mais. Muita gente acorre aos templos religiosos no momento da dor e, mitigada a sua dor, resolvido o seu problema, ele volta para o seu lugar, para a sua vida, né, comum, para a sua zona de conforto e esquece totalmente do que lhe foi ensinado no momento da dor. Porque o homem é uma criatura recalcitrante no erro. Isso eu me coloco também entre esses homens. Porque se eu estou aqui nesse mundo de provas e expiações, é porque também a minha dívida não é nada pequena. Então, irmãos, Jesus que reencontrou esse homem no templo disse para ele: vejo que estás curado. Né? Estava lá no templo e pelo menos foi agradecer a Deus. Vejo que estás curado, então não peques mais. E eu digo para vocês que Jesus, então, estava aí
mais do que nunca falando de espiritismo para eles. Porque como pode ele dizer para o homem não pecar mais se o homem passou toda a sua vida paralítico? Jesus falava de vida anterior. Ele estava falando da reencarnação. Ele estava falando da justiça de reencarnação, que é a maior bênção de Deus nas nossas vidas e significa uma porta aberta de um pai bondoso para os seus filhos pródigos, uma porta aberta para o arrependimento, né, irmãos? Mas, aqui no versículo 16, ainda diz que, por isso, por ele ter curado o homem no sábado, os judeus o perseguiam. Então, queridos irmãos, é muito importante a nossa análise nesse momento, porque Jesus, que falava o tempo todo de doutrina espírita naquela época, que não podia ser entendido por aqueles homens que ainda estavam numa infância espiritual, né? E dizer que eles estavam numa infância espiritual significa que nós estamos num pouco de adolescência espiritual e aumenta a nossa responsabilidade. Jesus, então, falava ali para aqueles homens, não podia ser compreendido e não poderia ser de outra forma. Mas ele nos oferecia todos esses ensinamentos, queridos irmãos. E quando os homens queriam prender Jesus, eles ainda hoje querem prender Jesus, porque os homens querem se apropriar de Jesus, querem se apropriar dos seus ensinamentos, querem botar Jesus dentro de uma caixa para que Jesus, muitas vezes, renda dinheiro. Porque o homem sempre cria um sistema para aprisionar os ensinamentos de Jesus, que são livres. Porque se ele foi no tanque de Betesda, que era um tanque pagão, ele estava nos mostrando que a sua mensagem de amor era para todos, para o religioso, para o judeu, para o pagão, para o gentil, enfim, para toda a humanidade. Tem mais um ensinamento aí que precisamos entender. Queridos irmãos e irmãs, eu deixo essa singela reflexão dessa passagem, que é muito significativa e muito rica para nosso entendimento. Tem muitas mensagens que ainda não entendemos, mas nós temos que forçar para entender o que Jesus nos mostrava no seu evangelho, em todo o seu evangelho. Queridos irmãos, nesse momento, Jesus está na sua frente, na minha frente, na frente de todos nós, dizendo: levanta, toma teu leito e anda. E cura as tuas paralisias espirituais. Cura a tua cegueira espiritual. Cura todas as tuas doenças espirituais, porque a cura começa dentro dos nossos corações, dentro de nossas almas. Queridos irmãos, muito obrigado pela paciência de ouvir esse singelo estudioso da doutrina espírita. Um singelo estudioso muito superficial ainda, mas nós precisamos nos esforçar. Espíritas instruídos e espíritas amados. Muito obrigado, boa noite e muita paz para todos. Passa a palavra à nossa querida Cláudia Cândida. Eu costumo dizer que o relógio não é espírita, né? A prova disso, né? O tempo voou que a gente nem sentiu. Ô, Elias, que bom, viu? E você compartilhou tanto conhecimento conosco. Um trabalho maravilhoso e eu quero, em nome dos Semeadores da Fé, não só agradecer a você por ter aceito o nosso convite, mas também lhe parabenizar pelo trabalho. Um trabalho muito bom, um trabalho para que a gente possa refletir, né, acerca de muitas informações que aqui foram deixadas. E é isso aí. Que bom que você pôde estar aqui conosco, estudar, pesquisar e compartilhar tudo isso, tá certo? Gratidão realmente Eu que agradeço. Eu quero agradecer também a todas as pessoas que estão aqui conosco participando do trabalho. Hoje tem gente do nosso lado, do discípulo do mestre, o nosso irmão que é do emissário, os trabalhadores semeadores da fé, Ednar está por aí, Ednar Santos, da Federação Espírita Pernambucana. Do Manuel Severino também, do Manuel Severino, lá no Totó. Pronto, do Manuel Severino, tem trabalhador, que bom, né? A gente fica muito feliz com isso. Que coisa boa, que a gente possa, né, estar, não de corpo presente, mas podermos estar unidos e reunidos no nome de Jesus, né? É verdade.
Eu quero pedir para a Edna fazer a nossa prece de encerramento. Pode ser, Edna? Está por aí ainda? Pode sim, Cláudia, vou fazer. Quero agradecer aí a oportunidade também e adorei ouvir aí as histórias. É muito bom ouvir sobre Jesus, né? A gente fica reabastecido, não é? É ótimo. Vamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, estamos muito gratos, felizes por termos ouvido muito falar de você, Senhor Jesus, falar dos seus feitos, da sua caridade, do seu amor ao próximo, do seu exemplo de humildade, de carinho pelas pessoas carentes, pelas pessoas necessitadas, principalmente as pessoas necessitadas da alma. Que a experiência desse nosso irmão, que foi curado por você, Senhor Jesus, mas foi curado também na alma, certamente, que todos nós possamos imitar esses gestos, deixando para trás as nossas deficiências morais, as nossas deficiências espirituais. Que a sua paz e o seu amor nos envolva, Jesus. E todos nós possamos ter uma noite de sono, um bom descanso, e nesses momentos em que nós estamos emancipados do nosso corpo físico, que nós possamos buscar ainda mais os conhecimentos que essa doutrina extraordinária, que é a sua doutrina, o seu Consolador, tem para nos oferecer. Que a sua paz e o seu amor nos envolva, Jesus. Ampare e proteja o Instituto Espírita Semeadores da Fé, todos os seus trabalhadores, dos seus planos da vida e todos os seus frequentadores. E sendo assim, devolvemos a palavra para nossa querida irmã Cláudia, para que ela possa encerrar, Senhor Jesus, essa reunião em seu nome e em nome de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Então, encerrados estão os nossos trabalhos na noite de hoje. Mais uma vez, gratidão pela participação de todos. Um beijo. Tchau, gente. Boa noite. Fiquem com Deus.